E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Respiração Celular, aula 1, aqui digamos assim, da 11ª semana, é a aula 1 de Respiração Celular, só que a gente vem aí falando de Respiração Celular há bastante tempo, há basicamente 2 semanas, indo aos pouquinhos, devagar, porque é muita informação, e eu quero que tu seja o expert em respiração celular. Por quê, meu amor? Já falei isso no Discord, né? Pra ti, mas por que eu quero que tu sejas? Porque, tipo, na UFSC já caiu questão aberta de respiração celular e a gente vai ver tão profundamente ou tão especificamente que quando chegar uma pergunta da UFSC, tu vai, tipo, sambar na cara da sociedade, da UDESC também. O Enem, vocês me perguntavam hoje, não sei se é a turma A ou B, se aparece respiração celular profundamente. Pode aparecer, mas não tão detalhado. O que aconteceu? Na primeira semana e na segunda, a gente viu uma visão geral que a gente pode resumir numa frase que a respiração celular é o processo de transferência da energia da molécula de glicose para as moléculas de ATP. E essas moléculas de ATP serão a bateria da célula, da onde a célula vai retirar energia para funcionar, para fazer uma digestão, para fazer uma quebra, para fazer uma seleção de entrada e saída de substâncias dentro da célula, ou seja, para se manter viva, tá? Eu sempre faço a comparação, que é o que? É como se a bateria do teu celular fosse o ATP, a célula fosse o teu celular, célula celular, ATP a bateria, e tu precisa o quê? Conectar ele na tomada para ter a fonte de abastecimento dessa bateria. Essa fonte seria a glicose, a bateria que carrega essa energia é o ATP, quando ela gasta se transforma em ADP. Tudo isso tu já viu, a gente já viu inclusive, ó, na verdade opa, e perceberam, gente, falando um pouco, tô muito séria nesse vídeo, a gente começa num sério. Se liga que eu caprichei na make. Hoje eu estou aqui no meu outro cenário, eu tenho 2 cenários. Só que da outra vez que eu filmei aqui, eu filmei do lado de lá. Só que eu não filmei do lado de lá, por quê? Porque aqui é o local onde o vento faz a curva. É um prédio alto, então, tipo, é muito barulho de vento. Ontem tava insuportável o barulho, parecia que eu tava num filme de vendaval. Hoje tá mais sossegado, mas às vezes vai aparecer um barulho ao vento. Então vim pra cá um pouquinho longe da janela pra ficar menos som de vento, tá? Outro detalhe, acabei de pintar minha unha, borrei tudo, não pinto a unha, não sei pintar, não sou que nem a gente, tá tudo borrado já, mas como a vida é uma só, e não sei se é uma só, mas como a gente tá aqui nesse contato muito intenso, se eu borrar de novo, se eu estragar, tu não vai reparar, tu não vai marcar esse detalhe nas redes sociais, tu vai relevar porque depois eu vou seguir pintando, tá? Então, se estragar, cabelo seco do vento. Mas enfim, depois dessa pequena pausa só para refrescar os nossos neurônios, olha que lindo aqui, ó. As etapas da respiração solar tu já viu, tá? Glicólise, que ocorre no citosol ou hialoplasma, é um processo anaeróbico e ela produz 2 ATPs e 2 NADH. Agora a gente vai ver como isso acontece. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, é o processo aeróbico, produz 2 ATP, 8 NADH e 2 FADH. Lembrando que os NADHs e FADH serão convertidos ali na cadeia respiratória em ATP. Por isso que é importante acontecer essas fases para ter a conversão lá na cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais, é um processo aeróbio e produz 34 ATPs. Analia, eu me esqueci, para eu não ter que voltar lá no outro vídeo, tu me mostra? Aqui está a mitocôndria, tá? E essa mitocôndria, que é fundamental para o processo de respiração celular acontecer, ela vai estar representada com as 2 partes principais. A matriz, que é a parte interna aqui, o interiorzinho, e as cristas, que são esses picos da membrana interna para cima e para baixo, e aqui que acontece a cadeia respiratória. Mas lembrando que a gente vai falar agora de glicólise. E a glicólise, ela vai acontecer onde? Ela vai acontecer justamente fora glicólise. A primeira etapa no citosol, fora da mitocôndria e sem a presença do oxigênio. Inclusive, se tu for parar para pensar, todos os seres vivos celulares, todas as bactérias, por exemplo, assim, que não têm mitocôndrias, elas vão fazer glicólise, porque não depende de mitocôndria.
Agora, meus amores, tá tudo muito bom? Tá tudo muito bem? Vamos falar de glicólise? Glicólise. Lise quebra da glicose. E o que a gente vai ver nesse vídeo, gente? Como que acontece? Ali tem umas bolotinhas? Tem. Mas se a gente pode desenhar, amor, por que a gente não vai desenhar? Quem viu o vídeo no início eu começo um pouco tímida, mas depois eu vou me soltando. Depois a vida é essa, a vida é festa. Então, vamos ver se eu consigo assim, ó, apoiando aqui na parada, eu consigo escrever. Deixa eu mudar de posição, vou tapar um pouco lá, tá? Mas aí pelo menos eu escrevo. Olha aqui, ó, os detalhes da minha maquiagem. Caprichei, isso aqui nada. E depois eu olho com detalhes, que a Luciana na minha frente, eu vou olhar e vou dizer tudo assimétrico, um olho mais grosso que o outro. Bom, vamos na glicólise. Então, primeiro, eu sei que eu vou ser bem didática, tá? Eu sei que a célula tá aqui, o núcleo tá aqui e as mitocondrinhas estão lá. Então, a glicólise vai acontecer no citosol, que é essa parte aqui, pra ficar bem clara, que não é nem na mitocôndria, né? Nem em outro lugar, que não seja essa substância meio sólida, meio líquida. Agora, qual é o detalhe, meus amores? Presta atenção. Muito importante. Eu sei que a glicólise tá escrever aqui, ó, glicólise, a quebra da glicose. E a glicose, pelo amor de Deus, não diz que tu é meu aluno se não sabe a fórmula da glicose. Qual é? C6H12O6. Esta é a fórmula da glicose. Tinha que ter um suportezinho aqui, ó, pra ficar mais alto. Só um pouquinho. Um momento. Detalhes aqui. Aqui a gente faz ao vivo. Ai, ai, ai. Agora a gente está falando de profissionalismo. Agora sim a gente está feliz. Agora, qual é o detalhe? O que é mais importante nessa molécula aqui? O carbono, né? Até porque senão seria hidrogênio e oxigênio, a gente teria basicamente os mesmos átomos que formam a água. Então, a gente vai representar apenas os carbonos aqui, ó. Cada bolinha dessas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada bolinha dessas é um carboninho. E o que a glicólise é? Esta quebra dessa molécula ao meio. Pei! Quebrei. E agora, meu Deus do céu? Quando acontece qualquer processo metabólico, não qualquer, mas a maioria dos processos metabólicos, há gasto de energia. E olha que louco, aqui há gasto de 2 ATP para acontecer essa quebra. Analia, mas não é um processo de produção de energia? Choquem-se. Mesmo que seja um processo de produção de energia, existe um gasto ali. Mas não se preocupe que o saldo vai ser positivo. Gastou. Quando gastou, beleza. Também foi liberado, ó. Primeiro foi formado 2 moléculas menores. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como é que é o nome dessas moléculas agora com 3 carbonos? Se chama piruvato. Eu vou escrever aqui piruvato, tá? Ali tá ácido pirúvico, tanto pode ser um quanto o outro, então eu vou escrever o que não tá escrito ali, ó. Formam-se 2 piruvatos. Você fez esse teatrinho, lembra que todo mundo na 1A, que é 3A, na 3A, que era um A, tá? Na 3A, que era um A, a gente se juntou 6 carboninhos, aí cortou. Quando, por mais que tenha gasto de energia para cortar, entre essa ligação química aqui, ó, que foi rompida, tinha energia. E essa energia que tinha aqui, ó, essa energia liberada, vamos escrever de outra cor. Que cor que tu quer? Laranja? Laranja, tu pediu laranja, vai ter, ó. Essa energia liberada, caneta não tá muito boa. A energia liberada, ela vai ser contida em algum lugar. Para onde vai essa energia liberada? Para aquelas moléculas que estão ali dando bobeira e esperando uma energia chegar. Que moléculas são essas? Os NADH. Eu falei que o NAD, tá? É uma molécula carregadora de energia. Pode ser representado com NADH ou NADH2 e essa energia vai vir para cá e aí a gente vai ter a formação do NADH ou NADH2, ok? Então, quando há quebra dessa molécula de glicose, a energia que estava ali entre os átomos acabou formando os NADHs e também formando ATP.
Só que qual é o detalhe? Vou deixar mais bonitinho, que aqui já tá uma bagunça. Eu vou criando com vocês, vai ficando tudo bagunçado, que nem era o nosso quadro, nada novo, né? Nada novo, a gente tá aqui se mantendo fiel às nossas convicções. Então, o que aconteceu aqui? Desenhando um pouquinho melhor. A gente tem 6 carbonos da molécula de glicose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela foi quebrada ao meio. Quando ela foi quebrada, acabou formando 2 NADHs, ok? Com a energia contida ali, pode ser 2 NADH2 ou 2 NADHs. E também, olha que lindo, 4 moléculas de ATP. Pô, então tinha energia pra caramba nessa ligação. Tinha energia pra caramba. Só que qual é o detalhe que a gente viu lá na frente? Durante o processo, houve o gasto de 2 ATP. Então, se houve o gasto de 2 ATP, mesmo que tenha sido produzido, o saldo, digamos assim, energético da glicose, quanto tempo eu tenho? 10 minutos já de vídeo. O saldo é 2 NADH2, ou 2 NADH, mesma coisa, e 2 ATPs. Ok, isso acontece fora da célula. Analia, eu não acredito. Analia, teu desenho não tá bom o suficiente. Analia, vou tomar água, porque água hidrata o cérebro. Não tô tomando chimarrão ainda. Sara, não te preocupa, daqui a pouco eu vou tomar. Né, Cavalli? Então, olha só, qual das Cavalles? É a Ari ou a Maria Eduarda? Ah, são as duas. Então, que eu sei que as duas têm uma ligação com o Rio Grande do Sul, as duas infelizmente são gremistas, nem todo mundo é perfeito, tudo bem, eu respeito. Agora, lá, ó, se tu for ver a glicose, ela foi quebrada ao meio, gastou 2 ATP, ATP quando gasta se transforma em ADP, formou-se aqui os 2 piruvatos ou ácido pirúvico. E o que tá mostrando aqui, ó, gente, que essa ligaçãozinha que eles tinham é altamente energética e vai formar NADH, e além de tudo, vai formar ATP, 2 ATP, e ao final a gente tem esse resumo, que uma glicose quebrada forma 2 ATPs, afinal é o saldo, né, e 2 NADHs, e chegando a 2 ácidos pirúvicos. Aí tu pensa assim, beleza, Nali, aqui ó, teve uma baita extração, cortei ela ao meio. Só que agora eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos. Eu não vou conseguir produzir, como é que eu vou conseguir? Se na primeira quebra eu produzir 2 ATPs, não tem mais tanto carbono assim para eu tirando e perdendo para extrair energia. Por isso que a mitocôndria vai agir para aproveitar essas 2 moléculazinhas pequenas para extrair mais ATP e mais energia delas, e é esse o processo de respiração celular. Então, o que é o processo de respiração celular? Um mecanismo de extrair o máximo possível energia da molécula de glicose. Sem a mitocôndria, essa primeira quebra produz 2 ATPs. O que acontece? Como eu falei para vocês, uma questão muito falada. A relação da fermentação com a glicólise. O que significa a relação da fermentação com a glicólise? A fermentação é o processo que muitos seres anaeróbicos fazem, que não tem a mitocôndria, que é justamente pega a glicose, corta ela ao meio, produz 2 ATP, 2 NADHs, forma 2 ácidos pirúvicos. A partir desse ácido pirúvico de 3 carbonos ou piruvato, vem bactérias ou fungos, como a Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que compõe o fermento biológico, que faz o nosso pão de todo dia, que é o mesmo fungo utilizado na fabricação da cerveja. Claro que o fungo do nosso pão, ele é manipulado biotecnologicamente para ele não produzir álcool, só produzir gás carbônico, mas normalmente o fungo, né, ou poderia ser um lactobacillus, uma bactéria que pega o leite, faz a glicose do leite, faz uma fermentação e produz o ácido lático, que é aquele acidinho que dá no nosso iogurte. Mas vamos pegar o caso da fermentação alcoólica. Olha o que é a fermentação alcoólica. Depois que eu tenho os 3 carbonos no piruvato ou ácido pirúvico, as bactérias ou os fungos anaeróbicos fermentativos agem sobre ele e transformam em etanol, tá? Que aqui ó, é C2 com 2 carbonos, e liberam gás carbônico, tá? Por isso a espuminha da cerveja é o resultado desse acúmulo de gás carbônico.
e o etanol, o suco de cevada, vira álcool, tá? Então, e a gente sabe que o vinho foi sem querer, né? O vinho, as pessoas esqueceram os tonéis lá com suco de uva, e aí bactérias fermentadoras transformaram aquele suco em vinho, alguém tomou, tá azedo, deu barato, descobrimos o vinho, Mas, uma droga, tá? Não tô incentivando ninguém a beber, pelo amor de Deus. Agora, qual que é o detalhe muito importante, gente? Sempre se compara a glicólise com o processo de fermentação. Nós, seres humanos, fazemos fermentação? Sim, sem querer. Vou te dar um exemplo. Tu vai lá agora e eu digo assim, ó, tu tá na quarentena aí deitado no sofá a vida toda. Tua vida virou ir do sofá pra cama, pro banheiro, do banheiro pra cozinha e assim sucessivamente. Aí eu te digo, gente, vai lá correndo no mercado e me traz rapidão 2 latas de leite condensado pra fazer um bolo. Aí tu vai, né, fazer um brigadeiro. Tu vai, daqui a pouco chega um ponto que teu corpo tá na fadiga e tu vai correndo, que já vai fechar e começa a te dar cãibra. O que aconteceu? Tua atividade muscular começou a aumentar muito. Tuas células, elas precisam gerar ATP, precisam consumir ATP e consumir glicose para produzir ATP para elas funcionarem. Só que tu não tá bem alimentado, tu não tá naquele processo de ter glicose suficiente para produzir os 38 ATPs com todo o processo de respiração celular. Então chega uma hora que acaba a glicose. E o que acontece? Não tem como, aí tipo, as células elas ficam aqui na glicólise e não conseguem seguir para as próximas etapas do ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E aí esses piruvatos, pela falta de oxigênio, principalmente pela falta de oxigênio para entrar, porque aqui é anaeróbico, como não tá chegando oxigênio, tu tá respirando, mas não tá chegando oxigenação adequada naqueles tecidos, não entra no ciclo de Krebs, não entra na cadeia respiratória, e por anaerobiose, né, e por isso que a gente aumenta muito na atividade de nossa respiração, para tentar suprir a quantidade de oxigênio para degradar a glicose. E aí o que vai acontecer? Como não entra nas fases seguintes, o ácido pirúvico começa a sofrer fermentação nos nossos músculos e formar o ácido lático pela falta de oxigênio. E o ácido lático é o que percorre o nosso músculo e dá aquela dor tremenda de cãibra. A cãibra é a presença do ácido lático e é um alerta para o músculo parar, porque não existe mais oxigênio para entrar no ciclo de Krebs e produzir mais ATP e chegar na cadeia respiratória e produzir mais ATP. Se tu não parasse, o que ia acontecer? As células musculares iam começar a morrer. Tu ia começar a agir, elas iam morrer por falta de energia, iam matar as vizinhas para conseguir glicose e oxigênio, e tu nessa corridinha pelo leite condensado ia ter a murchar o teu músculo, tu acredita isso? Então a fermentação lática os seres humanos fazem nas fibras musculares, nas células musculares, quando há falta de oxigênio suficiente, e aí eles fazem que nem os organismos fermentadores. E para terminar esse vídeo que já tá muito longo, só pra gente concluir a parte de fermentação e a parte de glicólise, é comparar o seguinte, que quando a gente tem um ser anaeróbico sem mitocôndrias, que não tem as 2 últimas fases, uma molécula de glicose só produz 2 ATPs. Então ele vai precisar comer muito mais para produzir bem menos energia. Então sempre se pergunta qual é o processo qual é o tipo de obtenção de energia mais produtiva? Respiração aeróbica com a presença da mitocôndria ou fermentação? A respiração aeróbica, porque com uma glicose se faz 38 ATPs e na fermentação uma glicose forma só 2 ATP. A sorte que são seres microscópicos e precisam de pouca energia e por isso nem tanto alimento. Mas nós, quando as mitocôndrias invadiram a nossa célula, né, lá dos primitivos seres vivos, e se transformou num ser aeróbio, aí a gente começou a aproveitar muito mais a comida que a gente comia. Com a mesma comida, a gente produzia muito mais energia. O vídeo ficou longo. Tchau, beijo!